Boa noite. Meu nome é Luiz Felipe, sou presidente da ABCMT, Associação Brasileira de Charcot-Marie. E em alguns minutos o Dr. Leison Naves vai entrar para falar com a gente, com nossos associados, nossos seguidores, sobre as questões jurídicas, questões previdenciárias, E só alguns minutinhos ele já está entrando agora às 7 horas. Boa noite, Dr. Leison Naves, tudo bom? Boa noite, meu amigo. Tudo bem? E você? Tudo bom. A experiência do Dr. Leison, ele é um advogado que está associado, à ABCMT desde 2015, E ele também colabora muito com a associação. E o Dr. Leison Naves, ele é especialista em direito previdenciário, professor universitário, ele é professor da Escola Superior de Advocacia de Goiás, é consultor jurídico de vários escritórios e membro da Comissão de Direito Previdenciário da OAB. Tá? Então, nós passamos algumas questões para o Leison antes, doutor Leison? E aí Isso. vamos ter, ele vai discorrer e a gente vai tocar essa live que é bastante interessante aí para os nossos associados. Fica à vontade, Ótimo. a palavra está com você. Obrigado. Eu queria agradecer essa oportunidade, Eu fico muito feliz. E, antemão, eu gostaria de dizer para os colegas também que estão vendo, todas as pessoas que estão assistindo nesse momento, que eu sou também portador de CMT, E é uma grande satisfação conhecer o trabalho de vocês, o envolvimento que vocês têm a nível nacional com essa doença, que é um pouco desconhecida, em vários âmbitos, na medicina mesmo, na questão do direito, de benefícios. E com amor eu vou trazer isso aqui para vocês, porque eu estou também dentro desse panorama, desse problema que a gente enfrenta aí. Então, eu sei o que cada um de vocês aí passa e pensa. Então, vamos lá. É comum que na sociedade brasileira nós não tenhamos um certo interesse na legislação, Por vários motivos. Pela complexibilidade, pela ausência de divulgação, a ausência estatal, E a gente realmente só conhece os nossos direitos por ouvir ou de terceiro, ou um parente que conseguiu algo, ou aquilo, ou isso, ou aquilo. Então, vou tentar trazer aqui de uma forma bem simples para vocês quais são os direitos que o portador de CMT tem. Tá? É lógico que a gente não vai esgotar todo o tema aqui, pelo tempo e pela complexibilidade, mas a gente vai trazer aqui uma ideia geral. O portador de CMT ele é considerado pela legislação como uma pessoa portadora de deficiência física, que é a denominação legislativa legal que se dá para isso, o termo legal. E os direitos em si, nós temos direito à saúde, ao trabalho, à educação, à vida afetiva, à vida independente, E, como todo mundo já sabe, a acessibilidade, mas é bom dizer aqui, pontuar, que a gente vive aí numa ilha da fantasia, A gente tem uma legislação muito forte, nesse sentido, de nos proteger, de nos amparar, só que não tem uma política efetiva com relação à aplicação, desses acessos a não só nós, como também todos os deficientes, portadores de outras deficiências no Brasil. Mas o mais interessante que eu vou trazer para vocês aqui, até que foi demandado antemão, são alguns direitos comuns a todos, que seria o direito previdenciário, que seria uma aposentadoria, um auxílio-doença meu que foi negado, como que eu acesso uma aposentadoria por invalidez, quais os documentos necessários,
como que eu ingresso no INSS, ou se for o servidor público, colega no regime próprio de previdência. Né? Nós vamos abordar aqui também a questão de concurso público, vamos falar de isenções de impostos, né? Que nos é concedido, aquisição, por exemplo, de veículos, a gente vai dar uma explanadinha sobre a aquisição de veículos com as devidas isenções, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui falando do tema mais polêmico, que vai demandar mais tempo, certo? Eu só queria que você me enviasse as perguntas novamente para mim, por gentileza, porque eu vou me orientando aqui. Nós vamos falar primeiramente dos benefícios previdenciários. Quais são os benefícios previdenciários que o portador de Charcot ele tem acesso, desde que ele atenda os critérios legais para isso, né? Seria a aposentadoria por invalidez, que a gente chama de benefícios por incapacidade, né? Não programados. Seria a aposentadoria por invalidez, auxílio-doença previdenciário, né? E a gente vai entrar um pouco também daquela pessoa que não contribui, mas tem um benefício de amparo da assistência social, que é da lei orgânica da assistência social, que é o LOAS, que a gente chama. Deixa eu voltar aqui. Voltei. Então, vamos lá. Deixa eu só pegar o roteiro aqui. Então, vamos falar um pouco sobre aposentadoria por invalidez, tá? Eu vou mostrar um pouco do cenário antigo para vocês e falar do cenário novo com essas reformas. O que acontece? Antigamente, há uns 10 anos atrás, a Previdência, de um modo geral, se admitia a concessão de um benefício previdenciário só por ela ser portador de uma doença. Por exemplo, a minha mãe, há 10 anos atrás, ela aposentou por ter câncer de mama, certo? Não se falava em capacidade laborativa, né? Aptidão para o trabalho. E as sucessivas reformas previdenciárias acabou retirando essa facilidade de acesso a um benefício e trouxe uns critérios mais, vamos dizer assim, mais fortes, né? Para se alcançar ou adquirir um direito, um benefício previdenciário em si. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu vi muitos colegas falando, eu sou portador de CLT, tenho dificuldades para trabalhar, não consigo trabalhar. Como que eu faço para acessar esse benefício previdenciário? Primeiramente, para se acessar um benefício previdenciário, você tem que ter a qualidade segurada. O que é essa qualidade segurada? Você tem que estar contribuindo, certo? Mensalmente, tá? Para ter acesso e para você conseguir fazer, então, esse pedido perante a Previdência Social. Agora, o aspecto mais polêmico que eu posso verificar hoje, no cenário de hoje, é a perícia médica da junta do INSS. Para você alcançar esse benefício previdenciário, para ser concedido para a pessoa portadora de CMT, ela tem que fazer um pedido junto ao INSS, certo? Na via administrativa, e lá ela vai ser submetida a uma perícia médica oficial. Como eu falei para vocês, antigamente, por exemplo, os meus parentes mais antigos conseguiram aposentar por invalidez, mesmo sendo portador do tipo 1, que é o mais leve, eles conseguiram, então, aposentar porque tinha a Charcot-Marie, que é considerada uma doença grave, né, no cenário da medicina atual. Hoje, não. Isso mudou completamente, né? Hoje, para se ter acesso a uma aposentadoria por invalidez, você vai ser submetido a uma perícia médica oficial e o médico perito
ele vai declarar que você é incapaz para exercer qualquer atividade laborativa, além do mais, insuscetível de recuperação, de readaptação, perdão. O que é a readaptação? Eu não dou conta de exercer essa função, o médico vai colocar eu numa mais leve. Então, para desmistificar essa questão, se eu sou detentor ou não, isso, eu tenho isso, quem vai dizer é o perito da junta médica oficial, certo? Agora vem a dica importante, que eu quero que vocês anotem aí, o X da questão, certo? Que é importante para vocês instruírem um processo perante o INSS. Geralmente, o portador de deficiência ou de Charcot, certo? Ele não tem o conhecimento técnico que um perito tem ou a lei exige. Então ele vai lá no médico, o médico fala, não, realmente você tem que aposentar, certo? Só que o laudo que o seu médico emitiu, você tem que ter um cuidado objetivo. O que eu quero dizer com cuidado objetivo? De verificar o que o seu médico colocou no laudo. Porque se o laudo vir de uma forma genérica, o médico perito vai seguir, geralmente, o que o médico auxiliar está dizendo. Então, qual que é a dica importante? Tá? Vou pleitear, isso eu estou falando com o benefício previdenciário em geral, até para o auxílio-doença também. Tá? Isso vale tranquilamente para o auxílio-doença. Certo? Então, quando você procurar o seu médico auxiliar, que a gente chama, que é o seu médico particular, você vai pedir um laudo para ele, certo? E no laudo vai ter que constar, tá? Se for uma aposentadoria por invalidez, o seu médico vai ter que falar no laudo que você não tem condições mais de exercer qualquer atividade laborativa e não pode ser readaptado. A readaptação, como eu falei para vocês, tá? Significa dizer que essa readaptação é você não, que exerce uma determinada função, o médico te colocaria em uma função condizente com a sua capacidade física. Para se alcançar ou se ter esse benefício, para que ele seja concedido ao benefício de aposentadoria por invalidez, além da incapacidade para laborar, para trabalhar, ela tem que ser insuscetível de reabilitação, ou seja, estar totalmente incapaz. Hoje, o aspecto primário que o INSS analisa nas perícias não é mais a doença. O que eu estou querendo dizer a título de exemplificação é que o portador de HIV antigamente, que é uma doença estigmatizante. O que é estigmatizante? A pessoa sente medo de se aproximar de uma pessoa que tem HIV. E antigamente, então, o INSS às vezes aposentava o portador de HIV pelo preconceito, pelo estigma, né? E assim como eu falei para vocês, eu dei um exemplo clássico, que foram meus familiares tipo 1, eles se aposentaram pelo fato de ter doença. Hoje não, depende do seu médico, fiquem atentos ao laudo que o seu médico vai emitir, tá? E essas duas frases, se vocês quiserem anotar, essas duas frases têm que constar. Conversa com o seu doutor, não tenha medo. Doutor, se o senhor está falando que eu não posso mais trabalhar, que eu tenho que aposentar ou receber um auxílio, que seja, coloque no meu laudo médico essas expressões, porque o INSS é muito burocrático, né? E sem essas informações no laudo, provavelmente, certo? O médico perito do INSS ele vai indeferir de cara a sua tentativa de acesso ao benefício. Daí você vai ter que procurar um advogado especializado para tentar solucionar a questão. Então, a dica importante aí, no caso, é o laudo médico, insuscetível de reabilitação, certo? E incapaz para exercer qualquer outra atividade laborativa, tanto para aposentadoria por invalidez, quanto
o auxílio doença previdenciária ou o auxílio acidente para portador de necessidade especial, portador de CMT, tá? Ou deficiente como portador de, ou deficiente físico, como queiram chamar, certo? Outra questão que me chegou que é relevante, se tiver alguma dúvida quanto a esse ponto, tá? Pode chamando aí que nosso moderador vai controlar tudo aí. A pergunta que me veio, que eu achei interessante, deixa eu pegar aqui rapidamente. Deixa eu ver aqui. Então a pessoa perguntou, tenho dificuldade de trabalhar, perdi minhas sensibilidades, meus pés dói, eu não tenho firmeza, né? Não estou mais conseguindo trabalhar, muitas dores, algumas deficiências, consigo me aposentar? Consigo algum benefício? Se tiver contribuindo, a qualidade de segurado, como eu falei, vai depender do laudo médico e da junta médica previdenciária, tá? Tome cuidado com o laudo aí, viu, querida? Laudo tem que estar bem especificadinho, tá? Doutor. Pois não? Deixa eu tentar fazer uma pergunta que um pouco eu vi aqui, mas né, um pouco também depende do tipo de atividade que a pessoa desenvolve, né? E as pessoas que têm atividades mais laborativas, né, que usam o corpo, tem uma situação, né? E as pessoas que usam as atividades mais intelectuais, né? Isso daí, nesse laudo também teria que ter esse tipo de informação ou também ou não é aconselhável? Não é aconselhável. Tá. Isso. Independentemente do tipo de trabalho exercido, se mãos, pernas, braço ou trabalho meramente intelectual, que é no caso do advogado, vamos dizer assim, o que importa para a perícia médica é que o seu médico declare que você é incapaz de trabalhar. E é também mais uma conjunção aditiva, são duas coisinhas, e insuscetível de reabilitação profissional, tá? Independentemente de usar mão, braço, perna, tá? É nesse sentido, o laudo tem que vir especificando isso aí, tá? Da mesma forma aqui que a colega perguntou, eu não tenho os nomes aqui, ó. Gostaria de saber se poderia me aposentar em regime estatutário. Regime estatutário, pessoal, significa dizer que ela é servidora pública, essa pessoa. A mesma orientação que eu passei de forma geral para você que é estatutária, você vai pedir a sua aposentadoria, tá, junto ao regime de previdência a qual você é vinculado. Se você é do estado de São Paulo, é São Paulo Prev, né? Rio de Janeiro Prev. Assim você vai dar entrada no seu pedido de aposentadoria, juntando toda aquela documentação que eu falei para vocês. Eu sempre vou frisar. O laudo do seu médico é muito importante para você ter acesso a um benefício previdenciário, tá? Da mesma forma, vai ter que constar, tá, colega estatutária, que você é incapaz de exercer aquela atividade que você exerce lá na administração pública e que você é insuscetível de readaptação, porque não adianta nada você ser considerada parcialmente vaga, vamos dizer assim, na perícia médica, ele te tirar de assessorista de elevador, mas te transformar numa telefonista. Você consegue ter aquele foninho, né? Às vezes, auxílio de um terapeuta profissional, você tem aí uma adaptação para fazer uma digitação moderada. Então, é aquelas duas expressõezinhas, tá? Que vai garantir que você tenha acesso ao benefício previdenciário, tá? Como que é feito aqui, então, o cálculo da aposentadoria, tá? Hoje, a aposentadoria por invalidez, ela é 100%, tá bom? Da média aritmética simples. Eu vou confirmar esse dado aqui, porque antigamente era uma média aritmética simples dos 80% maior salário de contribuição, tá? Com essa reforma da Previdência, vocês me desculpem, mas depois eu posto aí,
Mas eu acho que a aposentadoria por invalidez, ela é 100% do último benefício seu recebido, tá? Da contribuição recebida, do salário de contribuição que a gente chama, tá? Insuscetível de... Tá? Michele, gostaria de saber... Tô lendo as perguntas aqui, tá, pessoal? Michele, gostaria de saber se tem direito à aposentadoria por invalidez. Fiquei 3 anos recebendo auxílio-doença, cessaram o meu benefício sem aviso nenhum. Geralmente, o benefício de auxílio-doença ele é por prazo determinado. Então, na cartinha de concessão, Michele, sua, lá tem um prazo, 90 dias, né, 100 dias. Então, você teria que ficar atento a esse prazo fixado na carta de concessão de benefício. O ideal aqui, Michele, é o seguinte, se você já recebe auxílio-doença, significa dizer que você está com o próximo prazo para aposentadoria, tá? Por invalidez. A gente pode pedir a conversão, tá? Você, pelo meu INSS, você já pode pedir lá a sua aposentadoria por invalidez, desde que o seu laudinho, o seu médico particular, tenha escrito insuscetível de recuperação, tá? Insuscetível de reabilitação e incapaz para exercer qualquer outra atividade laborativa. Essas são as 2 expressões, eu vou sempre repetir, não importa. Não importa que, mas vou estar sempre repetindo aqui para vocês que essas 2 expressões têm que estar no laudo. E como o colega colocou, não importa o tipo de membro, né, utilizado, tá? Essas 2 frases têm que constar, tá bom? Doutor, surgiu uma pergunta aqui agora, que aquelas pessoas que não estejam contribuindo, né? No começo, o senhor falou aqui que uma das condições é ser contribuinte para ter qualquer benefício, né? Isso. Uma pergunta que surgiu foi do Nelsinho, se ele poderia passar a contribuir por um período, né? Ou como autônomo, ou como individual, né? Ele poderia fazer essa contribuição e por quanto tempo seria? Ótima pergunta. Então, vamos lá. O ideal é que as pessoas que não exerçam a atividade, mas tenham condição, né, de fazer essa contribuição, ele pode filiar perante a Previdência Social como contribuinte individual. Ele vai recolher 20% sobre o salário mínimo. Mas tem uma questão técnica envolvida. Hoje o INSS não tem estrutura para ficar fiscalizando isso, certo? Mas ele vai ter que comprovar uma atividade, tá? Compatível com que seja, fazer laranjinha, costura, né? Ele vai ter que ter recibo de alguma coisa nesse sentido. Então, o ideal é que ele tenha esse cuidado objetivo de comprovar essa atividade compatível com a doença dele, porque se ele declarar que é totalmente vago, ele vai ser derrubado lá na frente, tá? Então, você pode estar fazendo a contribuição previdenciária sem problema nenhum, como contribuinte individual, e para que ele possa pedir, né, esse benefício previdenciário, ele vai ter uma carência aí de 12 meses, tá? 12 contribuições. Por que essa carência? Porque a doença dele já é pré-existente, tá? A gente tem que falar de doença pré-existente, tá? Agora, se fosse uma pessoa comum que ingressou, né, está contribuindo e veio aí adquirir uma doença superveniente, a tratativa é outra. Mas eu estou falando especificamente aqui dos portadores de CNT, tá? Ok? Vamos prosseguir? Vamos entrar na parte do LOAS? Vamos sim, tá? A questão das perguntas da aposentadoria por invalidez, não consegui acesso, como que eu faço? Resumindo aqui, fazendo um apanhado geral, laudo médico constando as 2 expressões: incapaz de exercer qualquer atividade laborativa, insuscetível de readaptação, tá? Se resume a isso. Com relação ao LOAS, o LOAS é a Lei Orgânica da Previdência Social, que chama Benefício de Prestação Continuada,
ADA, benefício de prestação continuada. Ela não é uma aposentadoria. É bom que se diga isso antes. Eu não estou recebendo o BPC ou LOAS, eu não estou aposentado. Ele é um benefício precário. Tá? O que significa que um benefício precário? A qualquer momento ele pode ser retirado de você. Tá? Desde que você descumpra alguma regra ou passa a ter aptidão para exercer começou a exercer alguma atividade de carteira assinada e tudo mais. O BPC, o LOAS, ele pode ser exercido, tá? Desde que você tenha uma deficiência física, certo? Não precisa estar contribuindo. E dentro do seu ambiente familiar, tá? Eu vou ser bem simples mesmo aqui para a gente atingir nosso objetivo. Porque é feita uma perícia social na sua casa. Não adianta nada você pedir lá primeiramente o benefício e o assistente social ir lá na sua casa. Você tem 3 televisão, 2 carros, uma casa grande, confortável. Então, provavelmente não adianta pleitear, tá? Se você mora com seus pais, por exemplo, e tem um ambiente confortável e com uma série de luxos, né, que a lei não permite, não estou falando aqui que tem que ser pobre de marré. Tá? Mas existe essa perícia social e eu tenho que dizer que o perito social ele vai na sua casa para verificar isso. Eu tenho um barracão de aluguel, eu tenho 2 carros de Uber que está alugado, eu não dirijo. Mas tudo isso influencia. Então, para ter acesso ao LOAS, você tem que ser deficiente físico, né, que é o caso, e também tem que ter a renda familiar. Hoje a jurisprudência mudou de 1/4 salário mínimo. Quer dizer, você tem que morar numa casa em que, dividindo o salário mínimo, né, que daria hoje 1/4 da R$ 250, tá? A renda daquele provedor daquele lar, por exemplo, vou dar um exemplo já, para que fique mais concreto, mais objetivo. Você mora, então, com seu pai, sua mãe, mas seu irmão, certo? Seu pai ganha lá um salário mínimo. Significa dizer que a renda per capita de cada pessoa é R$ 250, porque meu irmão não trabalha, a minha mãe não trabalha, não recebe nenhum tipo de benefício, nem aposentadoria, nem pensão, só o meu pai trabalha. Então, essa renda que seu pai tem, ela é considerada insuficiente para trazer as necessidades essenciais para sua casa. Então, onde entra a lei orgânica, o BPC. Se essa renda per capita for de R$ 250, mesmo você nunca tendo contribuído, e você sendo deficiente físico, tá, você vai ter direito, sim, ao LOAS. Ele pode ser pedido a qualquer momento, não importa a idade do portador de CNT, basta que ele comprove a deficiência. Então, esses são os requisitos. Ser deficiente, não precisa contribuir, e a renda per capita da casa da residência seja de 1/4 de salário mínimo por pessoa. E vamos esquecer os luxos da casa aí, tá? 3 TV, 3 banheiros, isso aí não vai passar, tá bom? Doutor, isso daí responde a pergunta da Manu, que ela tinha feito uma pergunta que a filha tem 5 anos, mas ela não consegue o benefício por conta da renda do pai. Então, isso. Respondeu. Provavelmente a renda do pai, tá? Que ela é superior a 1/4 do salário mínimo, tá? Somando-se os membros, deu superior a R$ 250, tá bom? Então, provavelmente, esse foi o motivo do indeferimento. Então, pessoal, com relação aos benefícios previdenciários, de forma muito rápida aqui, quem quiser depois manda a pergunta para o pessoal aí, depois eu vou ter o prazer de estar respondendo individualmente cada pessoa, mas aqui como a gente o nosso tempo é um pouco escasso e nós temos que tratar de outras coisas, tá? Envie as perguntas depois ou para mim, no meu pessoal, não tem problema não, tá? Eu vou só ver aqui. Já perdi a conta de quantas vezes recorri ao INSS, nada. Tá, eu tenho que responder uma pergunta aqui, ó, que foi feita, que a pessoa, não me lembro quem é aqui, ó, mas ela está trabalhando
nas cotas de deficiente físico para determinada empresa, tá? E deixa eu me relembrar aqui a pergunta. Eu posso ajudar, doutor? Me ajuda, por favor. Ela trabalha... A Wândila, ela sempre contribuiu com o INSS e somente certo. em 2018 ela começou a trabalhar como PCD. Né? Certo. Como ficaria a aposentadoria nesses casos? Ela entra na especial ou não? Né? Ótimo. Isso. Ela entra na aposentadoria especial por ser deficiente físico. Então, anotem aí. Bem lembrado, eu queria falar dela, esqueci. Tem duas coisas para falar aqui. Tá? O conceito de deficiência está no decreto 3.298 de 99. A nossa cara colega perguntou sobre a aposentadoria dela. Então, é a lei complementar, tá? Anotem, a lei complementar 142 de 2013, que trata da aposentadoria para deficiente físico. E lá ela vai falar assim, 25 anos de contribuição para homem e 20 para mulher, se a deficiência for grave. 29 de contribuição para homem e 24 para mulher de contribuição, independentemente da idade. Não tem idade aqui, porque nossa aposentadoria é especial, tá? Se a deficiência for moderada, e 33 anos de contribuição para homem e 28 para mulher, se a deficiência for leve. Tá? Provavelmente, por causa da colega, deficiência leve. Então, ela vai ter que contribuir por 28 anos, deficiência leve. Ela vai falar assim, mas eu comecei a contribuir agora, estou sem expectativa, então, de aposentar por essa lei. Aí, só se vir uma incapacidade superveniente, se seu médico falar, você não tem mais condição de trabalhar, insuscetível de trabalhar, insuscetível de reabilitação. Aí você vai para a invalidez, tá? E quem tiver aí 15 anos de contribuição só, 15 anos de contribuição, aposenta por idade na especial, tá? Sendo 60 anos de idade o homem e 55 mulher, tá bom? Esses são os requisitos da lei. Lei Complementar 142. Gente, vocês que são associados da ABCMT, da Associação Brasileira de Portadores de Charcot. Filins, paguem a contribuição, tá? Porque a associação, no decorrer, eu vou explicar por quê da importância dessa contribuição. Porque a associação tem legitimidade para estar atuando perante as autoridades. Assim, por exemplo, a lei de imposto de renda não tem o portador de Charcot para isenção de imposto de renda. Isso é uma anomalia jurídica muito grande, porque essa doença é muito grave, assim como outras. E a pessoa não pode ficar no campo da lamentação. É tudo difícil, é tudo isso. Nós temos que lutar pelos nossos direitos. Quem pode fazer alguma coisa, quem pode mudar, por exemplo, esses 33 anos para 30, né? Porque o legislador não conhece a nossa doença, a gente pode conseguir algo, é através da associação. E a associação precisa de aporte financeiro. Isso é natural. Tá? Então, vamos associar, vamos ajudar. Tá bom? É só assim, é o único caminho que a associação pode fazer um trabalho transparente e mais efetivo perante as autoridades governamentais. Tá? Então, voltando aqui, aposentadoria, lei complementar. Tá? 142. Vamos lá? Vamos passar para outros temas aqui. Doutor, vamos para o item dos concursos públicos para PCD? Concurso público. Uma pergunta, se eu puder passar para o senhor, sou aposentada por invalidez há 6 anos, fiz uma especialização e quero voltar a trabalhar. Como eu faço? Certo. Tem alguma forma de cancelar a aposentadoria sem que tenha que passar pela perícia do INSS? Passei em um concurso público, mas o INSS... sem atendimento, eu acredito que irei perder a vaga. Né? Ela provavelmente... Certo. Ótima pergunta. Excelente pergunta. Primeiramente, vamos aqui esclarecer. Concurso público, todo edital de concurso público, ele prevê um número mínimo de vagas para portador de deficiência. Ou seja, o termo genérico que nós vamos, portador de necessidade especial ou deficiente. A pessoa acometida pela CMT, ela
ela é portadora de deficiência, ela tem direito a concorrer essa vaga especial e ponto final. O grande problema é quais os laudos que você está apresentando na hora da habilitação do concurso público. É o grande problema. Os médicos não estão preparados aí para emitir. O concurso público, ele exige um laudo específico, tá? Que tem que falar o grau da sua deficiência, que tipo, se monoparesia, tetraparesia, tá? Então, anotem aí também o decreto que vai falar, quando você quiser fazer um concurso público, depois eu vou responder a pergunta do colega. Quando você for fazer um concurso público, você tem que ter um laudo para anexar junto ao certame. E esse laudo ele tem que ser específico, ou que está lá no edital, ou um laudo proveniente ali com as diretrizes do decreto 3.298 de 99. Tem que falar o tipo de deficiência, qual o grau da deficiência, tá? Se não tiver, se for assim, Leison, Dr. Leison é deficiente portador de CNT, não vai passar, você vai perder sua vaga. Tem que atender as diretrizes ou do edital ou do decreto 3298, tá? Então vamos lá para a pergunta, para esclarecer lá a questão do colega. Sou aposentado por invalidez no INSS, passei num concurso público. O que acontece? O benefício de aposentadoria, via de regra, ele é irrenunciável. Não se pode renunciar. Eu não posso falar assim, eu não quero mais. Para a lei, funciona assim. Só que na condição do nosso colega, tem um fator diferenciador. Ele era aposentado por invalidez, se habilitou no concurso público, tá? O que vai acontecer? Não precisa esperar o INSS, meu amigo. Toma posse no INSS, no seu concurso, porque você retomou a sua capacidade laborativa. Tanto é que o INSS, por exemplo, eu estou lá aposentado por invalidez, por Charcot. De repente, daqui 5 anos, eu sou submetido a uma nova perícia, que é obrigatória, essa perícia periódica. O médico vai falar assim, não, Leison, você teve uma melhora significativa. Apesar que nossa doença é degenerativa, ela só piora, eu estou dando um exemplo, tá? Mas a perícia médica pode daqui 5 anos falar, não, você pode trabalhar. E da mesma forma, você, colega, que passou no concurso público, você pode tomar posse tranquilamente, exercer a sua atividade, aí o seu RPPS vai comunicar o INSS e você, então, vai perder aquele benefício. Tá? E você não vai ser preso por isso, não. Agora, o cuidado que você tem que tomar com isso. Você simplesmente, daqui 5 anos, lá no serviço público, cansei, quero aposentar. Não vai conseguir. Tá? Então, tome cuidado com a sua decisão. A não ser que a sua capacidade laborativa, né, que essa doença ela é agravante, degenerativa, ela agrava-se com o tempo, a não ser que daqui 10, 15 anos você pare numa cadeira de roda, vamos supor. Estou dando um exemplo. Tá? Não estou querendo ninguém na cadeira de roda aqui, não. Aí sim, agora você tomar posse no concurso público e daqui 5 anos alegar que já era aposentado e portador de Charcot, não. Tá? Isso é fraude previdenciária, você vai passar raiva. Nem advogado não está conta de resolver isso. Cuidado com a decisão. Tá? Aí o ideal é o senhor fazer um planejamento previdenciário. Por exemplo, eu estou ganhando 3 mil no INSS. Se eu ingressar no serviço público hoje ganhando 5 mil, mas quando eu for aposentar, vai fazer uma média do seu salário. Será que vai alcançar esses 3 mil? Tome cuidado com a decisão, chame um colega especialista para fazer o cálculo da sua RMI, que é a renda mensal, antes de você tomar essa decisão. Mas tome posse no concurso, tá? Qualquer coisa você abandona o cargo depois. Sem problemas. Tá bom? É isso aí. Então vamos mudar de tema. A gente falou de concurso público. Concurso público é bem simples, tá? A gente já esgotou aqui muita coisa. Dentro da esfera pública, você vai ter uma acessibilidade, né? Lá, os órgãos públicos têm uma estrutura maior que, às vezes, que as empresas privadas. Você vai ter um tratamento mais específico, adaptações, né? Você vai poder exigir as adaptações necessárias para exercer a sua função.
Caso essas adaptações não sejam implementadas de imediato, você pode reclamar aos órgãos competentes, seria a Ouvidoria Geral do seu Estado, tá? Ou a Corregedoria Geral do seu Estado, para implementar as medidas efetivas para que você exerça com qualidade a sua atividade. Tá? Uma adaptação, por exemplo, caneta, tem que passar por um TO para adaptar minha caneta, isso, aquilo. Tá? Não judicializar isso é perda de tempo. Tente aí com a autoridade competente do seu estado ou do seu município resolver essa questão que você vai estar amparado. Como eu falei lá no início da nossa live, você tem aqueles direitos carregados, né, trazidos da Constituição para você, acessibilidade, saúde, tá? Para manusear eles daquela forma como eu falei para você, reclamar para as autoridades competentes. Concurso público. Podemos mudar de tema? Porque nosso tempo aqui também já está bem escasso. Eu vou falar bem rápido aqui, provavelmente, isenção e aquisição de veículo automotor. Tá? Recebi muitas questões aqui dentro da associação, falando, doutor, não fui aprovada na perícia médica. Vou começar falando do laudo médico. Tá? Primeira coisa, o laudo médico do seu médico assistente, ele tem que delimitar qual é o seu tipo de deficiência. Da mesma forma, tudo que você tem direito, relacionado, todos os direitos, é um laudo. A essência é o laudo do seu médico. Se seu médico não quer emitir, procura outro. Entendeu? Tem que atender as diretrizes que decretam. Deficiente, eu sou portador de tetaparesia, esses nomes que aqui eu fico engasgando, mas todo mundo já conhece. Tá? Se resume no laudo previsto lá na questão do decreto 3.098. Tá? A partir daí, você vai levar, então, esse primeiro laudo para dar entrada. Eu não estou fazendo merchan para despachante, não. Mas é melhor você contratar um despachante. Eu mesmo, que tenho uma acessibilidade muito boa, eu contratei um despachante. Porque é muito burocrático. Muito burocrático. Tá? Então, primeiro o laudo. Depois do laudo, vai dar entrada, então, junto ao Detran. O Detran, então, vai te encaminhar para a perícia médica. Aí que está o X da questão. Eu passei por isso. Muitos médicos peritos desconhecem a nossa doença. Eu mesmo, quando eu falei, sou tipo 1, ele falou assim para mim, mas você não tem nada e tal. E, visivelmente, falei, doutor, visivelmente eu não tenho nada, mas eu não posso. Aí sim, o seu poder de argumentação vai preparado, saiba o que é a sua doença, saiba qual é o seu problema. O meu poder de argumentação, doutor, mas você é advogado. Não. Quem é interessado consegue o que quer. Leia, procure, filie-se, pague a mensalidade, que vai te dar uma assessoria, a associação, para que você saia bem na junta médica. Você falar do seu problema em si, para o médico perito, a sua incapacidade. Por que você não pode dirigir? Porque eu mesmo tenho fraqueza muscular de um grau muito elevado. Eu não consigo segurar uma embreagem muito tempo. O carro fica dando tranco toda hora. Então, foi aquele poder de argumentação, além do laudo que eu tive em mãos, que foi um laudo bom, o seu poder, o seu conhecimento da sua própria doença vai te ajudar no momento, tá? Agora, tem médico que é cri-cri, tá? Isso é natural do ser humano. O médico pode te ver lá chegando na cadeira de roda, você não vai ter carteira. Aí é judicializar, tá? Aí é judicializar, entrar na justiça, tá bom? Infelizmente, entrar na justiça. Mas tudo se resume a um bom laudo médico, como desde sempre, desde o início eu estou trazendo para vocês. Tudo depende do laudo médico, tá? Então, o que eu trouxe para vocês aqui, meus queridos, falo isso porque também sou portador de CMT, tá? E trago com muita satisfação e com muito prazer e quero ajudar vocês, né? Vamos tirar a tirania, desculpa
A tirania do Estado, ela não pode prevalecer mais. A ordem de cima para baixo, não. Nós, como cidadãos, nós temos direito, sim, ao exercício de qualquer um deles, que é facultado pela lei. Agora, não adianta eu também me vitimizar. Ah, doutor Leício, mas você é formado. Não, peraí. Nós somos seres humanos carregados de intelecto, de ajuda da associação, tá? Vamos correr atrás dos nossos direitos, tá? Nem sempre a vida é carregada de flores, é um campo de flores. Mas o direito está aí para vocês exercerem, vocês têm vários, cinema, acesso, calçada, né? Vamos correr atrás, tá bom? Muito obrigado à associação, esse trabalho belo que vocês estão fazendo. Não deixe de filiar, não, gente. Eu estou querendo sugerir uma alteração na legislação, mas eu, como pessoa, não sou legitimada, mas através da associação a gente consegue, dentro do Congresso Nacional e as entidades políticas, abranger mais os nossos direitos, conhecer melhor mais esse tipo de problema, tá? Feliz, tá? Participem, leem mais sobre sua doença, exerçam seus direitos. Estou aqui disponível para vocês, muito obrigado, espero ter ajudado a todos aí, e fica com Deus, tá? Bom Dia das Crianças para todos e bom descanso. Doutor Leício, eu gostaria de agradecer muito o seu tempo aí, né, que foi bastante útil, né, os comentários aí são bastante... pessoa muito satisfeita, né? E também acho que a gente pode, num momento posterior, né, tentar fazer mais uma live, né, daqui a um mês, daqui a um tempo, para a gente responder também todas as outras perguntas que não foram possíveis, né? Porque são muitas questões, né? E o nosso tempo é escasso, né? Mas fica o meu agradecimento em nome da associação, de todos os colegas, né? Da sua participação, e foi muito, muito gratificante, né? E esperamos poder contar com o senhor também numa próxima aí, que vai ser também tão boa quanto essa.